A paz a todos, em nome de Jesus. Nós estamos com mais um vídeo falando sobre a palavra de Deus. E o tema de hoje é a soberania de Deus. Não há um drama humano que possa frustrar os seus propósitos. Creia nisso. Não há nada que alguém possa planejar contra o projeto de Deus, os propósitos de Deus, que possa ser frustrado. Não tem nada e nem ninguém que pode frustrar os planos de Deus, né? E a soberania de Deus. Nós vamos ver hoje o livro de Esther. O livro de Esther fala sobre muito a soberania de Deus. E no livro de Esther, uma peculiaridade é que o nome de Deus não é mencionado, mas vemos a mão poderosa dela nesse livro, nessa história, né? E vamos ver um resumo do livro de Esther aqui, para a gente dar uma resumida. Se vocês não conhecem o livro de Esther, queira ver, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, é Deus que está falando. Muitas das vezes a gente procura pessoas para falar de Deus, né? Busca Deus. Mas se você abrir a palavra, Deus fala contigo. É Deus que está falando. Então vamos ver o que o Senhor tem para nos dar nesse dia, né? Uma pérola, né? E o que a gente pode levar para a nossa vida. Porque a Bíblia, ela é atual, né? Ela é ontem e hoje eternamente. O Antigo Testamento ou o Novo, para Deus, ele fala da mesma forma, de uma maneira que a gente possa entender. Mesmo que a gente nem tenha a compreensão, nem entendemos a história daquela época, mas a gente vai buscando, né, tendo conhecimento e vamos compreender muito mais o profundo de Deus. Vamos ver o resumo, né, do livro de Esther? Vamos ler aqui, ó. O livro leva o nome da principal personagem, a judia Hadasha, Esther, que se torna rainha do Império Persa, sendo a figura mais importante para a sobrevivência e a preservação do povo judeu, num drama que buscava a extinção dos israelitas. O livro Esther faz parte da leitura anual da celebração da festa judaica de Purim, sorte, para comemorar o grande livramento relatado no livro. Embora o nome de Deus não apareça no livro, a ação de Deus em favor de seu povo é explícita e a soberania de Deus é poderosa. A mensagem do livro: não há drama humano capaz de frustrar os seus propósitos. Então vamos ver nesse livro que não há drama que se pode, né, fazer, né, sobre nossas vidas e sobre aqueles que temem a Deus, né? Não existe nada, né? Nada pode frustrar os planos de Deus. E vamos ver, eu vou ler em principal o capítulo 3 e um pouquinho do 4, mas vamos dar um resumo. No capítulo 1 é o banquete, né, de Assuero e a recusa da rainha Vashti, né? A rainha que foi convidada, mas ela não quis ir, se recusou. Então, no capítulo 2, Assuero casa com Esther. Aí ele procura uma nova noiva, uma nova esposa, né? E vemos isso no capítulo 2 e no capítulo 3. Vou passar rapidinho, que a gente vai ver o 4, o ódio de Amã por Mardoqueu. Tudo começa aí, né? O decreto de Amã contra o povo de Deus. Vamos ler? Ó, no capítulo 3, versículo 8, Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não se cumprem as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo viver. Aí já vê aqui um drama, né? Já vê uma discórdia, né? De Amã querendo botar uma confusão. Tem um povo diferente aí.
Eles não obedecem às leis. Tem um povo estranho, eles são diferentes, eles não obedecem às leis do rei, né? E ele vem com esse argumento para com o rei, né? Para tentar convencê-lo que aquele povo, todos os povos obedecem, menos essas pessoas aí, desse povo aí, esses judeus. E se coloca no lugar, né? Também desses povos, muitas das vezes, né? Tem uma pessoa estranha, olha, ela é diferente, ele é diferente. Ele não é com nossos costumes, não obedece ao governo, vamos dizer assim, né? No sentido, é um governo, né? Mas ele não está falando de leis de obediência do governo, ele fala de algo espiritual, porque né, ele estava com esse ódio todo, porque Mardoqueu não se curvava para ele. Todo mundo se curvava, oh, né? Todo mundo se curvava a ele quando ele passava, mas Mardoqueu não, ele só se curvava a Deus. Mardoqueu só adorava a Deus, não adorava homens. Então, já veio ali um ódio por Mardoqueu. E, consequentemente, contra todos os povos. Vamos ver em seguir? Ó, versículo 9. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Então eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Olha só, ainda estava dando uma recompensa. Vamos pedir esse povo aí que não obedece, esse povo que não está submisso a nós, que eles, vamos pedir um decreto que mate todos eles, né? Que mate todos eles e ainda vamos dar recompensa. 10.000 talentos, ainda vai sair do dinheiro do governo. Vai matar, ainda vai ser custeado pelo governo. Olha só, vai ser custeado pelo Tesouro Real. Vamos ver no versículo 10. Então tirou o rei o seu anel da sua mão e deu a Amã, filho de Amedada, Agagiza, adversário dos judeus. Olha só, aqui fala de quem até ele é filho. Amedada, Agagita, olha só, ele era desse povo, né? E ele era adversário dos judeus. Olha aqui, vemos na entrelinha, quem é o nosso adversário? Quem é o nosso inimigo? Satanás. Nós vemos aqui que ele se põe contra aquele povo. E o rei dá o anel. O que é o anel? Autoridade. Ele te dá autoridade para fazer, ó, faça tudo o que você quiser. Vá lá, toma um anel, autoridade, dê um governo, ó. Você pode mudar as leis. E foi isso, infelizmente, que aconteceu. Infelizmente, mas Deus foi glorificado no final, né? E disse ao rei, né? Amã, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Olha só. O inimigo tinha autoridade sobre aquele povo, tinha dinheiro e podia fazer o que quiser. Olha só. Tu pensa que o inimigo pode fazer o que quiser com você? Você acha que pode fazer tudo o que quiser com você? Aqui eles achavam que eles poderiam decretar a morte dos judeus. Vamos ver no versículo 12. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e conforme tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província e os principais de cada povo e a cada província, segundo a sua escrita, e cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero, e se escreveu com o anel do rei e o selou. Olha só, ele fez um decreto que todos os governadores da província, ele fez um decreto geral, não é um decreto para o estado tal, vamos dizer hoje em dia. Ah, no estado tal vai ter esse decreto. Não, para todos os estados. E enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que, olha só, eu falei ali no versículo 10,
que adversário significa, né? Nos dias de hoje, vamos ver espiritualmente, Satanás, o diabo. E nós vemos aqui, não é na entrelinha, mas dá para entender nas linhas. Olha só, e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que destruíssem, matasse e fizesse perecer todos os judeus, desde o moço até o velho, as crianças, as mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Aí nós vamos na entrelinha, não, porque ó, o diabo ele veio para matar, roubar, destruir. E foi tudo isso que ele decretou aqui que posso fazer com os judeus. Que ó, vai lá, destrui, mate todo mundo, né? Destrui, mate todo mundo, ainda saqueia. Saquear que é roubar, saquear o seu despojo. Mata, ainda pega tudo que é deles. Mata, ainda pega o terreno deles. Mata, pega os gado. É assim. Satanás, ele vê assim. Quando você vê um discurso que você pode pegar o que é dos outros, que você pode matar e pode roubar, pode ter certeza que isso tem influência de Satanás. Porque ele é o único que veio para matar, roubar, destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Mas o inimigo veio assim, tirar tudo que nós temos. Tira o despojo, tira o que eles têm de bom, mata e leva tudo que é deles. Né? Esse era o decreto de Amã. Mas, vamos seguir. Né? 14. Uma cópia do escrito para que se proclamasse lei em cada província foi publicado a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. Olha só. Tinha um mandato, os Correios, né? Interessante, né? Os Correios mandou a carta para todas as províncias. E o que o rei fez? O rei e Amã se assentaram a beber, porém a cidade de Suzã estava confusa. Olha só, as autoridades mandam leis injustas de matar, roubar e destruir. E o que eles vão fazer? Sentar e beber e comer. E a cidade, fala aqui que a cidade estava confusa, tinha confusão. Eu acho uma expressão muito interessante de Deus, que ele fala das confusões do rosto. Já viu quando você fala alguma coisa que você não gosta? Parece que você vê na cara da pessoa que a pessoa não gostou? É a confusão. Ela não quer passar, mas o seu rosto passa. É a confusão do rosto. Imagina, aquele decreto, os judeus sabendo que eles iam ser mortos, ainda tinha uma data escolhida. Imagina, tem uma data para você ser morto, tem uma data aí que é para você ser despejado, tem uma data aí para você ser, né? Tem sempre uma data. Olha, na data tal vai acontecer isso. Na data, decreto do inimigo, decreto de Satanás, ó, na data tal você vai ser mandado embora. Sabe aquelas notícias juiz que tem uma data? Na data tal você vai fazer isso. Na data tal, tem gente que dá até a data da morte, né? Ó, no dia tal, quando o diagnóstico as pessoas recebem, né? Tem uma palavra, né? Vinda, né? Muitas das vezes, vindo até do inimigo. Muitas das vezes pode ser até real aquilo ali, a pessoa está doente, realmente é grave, mas para Deus nada é impossível. Só Deus tem a data, só Deus sabe o dia, só Deus sabe de todas as coisas. E não é o inimigo que vai, mas ele vem para matar, roubar, destruir, causar confusão, causar distúrbio, causar, né, desequilíbrio, a pessoa ficar confundida, a pessoa ficar desesperada. Imagina uma notícia falando: vocês vão morrer no dia tal, vão matar as crianças, vão matar os velhos, vai matar todo mundo, ainda vai levar tudo que é de vocês. Não vai sobrar nada, nem lembrança, nem da sua casa vai ter lembrança, que não vai ser mais sua. Nada não vai ter lembrança de você. Vai ser extirpado da face da terra. Tem umas expressões assim fortes, né? Porque é algo que o inimigo quer fazer.
quer tirar sua história, quer tirar sua paz, quer tirar sua alegria, mas o que você deve fazer? Aí, né, poderia ser a nossa pergunta: o que nós devemos fazer? E o que eles fizeram? O que eles fizeram? O que Mardoqueu e que os judeus fizeram? E que Esther fizeram? Vamos ver aqui. Ó, quando Mardoqueu soube de tudo quando se havia passado, rasgou suas vestes, vestiu um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade, clamou com grande e amargo clamor. Olha só, ele se lamentou, ele se rasgou as suas vestes, né? Não fez protesto quebrando tudo, não. Ele clamou, se lamentou, ó, e chegou até diante da porta do rei. Ele foi protestar na porta do rei mesmo. Não foi o rei que proclamou? Ele foi lá na porta do rei. Ninguém vestia de saco, né? E podia entrar pelas portas do rei. Tá vendo? Porque o saco é tipo assim, mas o que ele trabalhava também lá no palácio, ele ficava ali na portaria, vamos dizer assim, e ele tinha as vestes, não podia entrar ali em Suzã com roupas, vamos dizer, roupas velhas, roupas, né, de saco de pano, e aquilo ali é uma demonstração de humilhação, uma demonstração que fora vaidade, eu estou aqui, né, no pó e na cinza. Então, isso é o significado disso, né? No versículo 3: em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em sacos em cinza. Então, houve um clamor, houve jejum, houve oração e clamor. Eriria Síria andarás em nome de Jesus. Quando a dificuldade vir, quando o decreto do inimigo vir, vamos nos levantar como? Em jejum, em oração, em clamor e lamento, em choro, em pranto. Foram isso que eles fizeram. Mesmo sabendo, sou de Deus, mas já veio o dia mal. Sou povo de Deus, eles tinham aliança, eles eram da descendência de Abraão. Eles sabiam que Deus tinha promessa da vida deles. E a promessa até de vir o Messias. A promessa que isso já aconteceu, Jesus já veio. O inimigo ele já sabia. Desde o começo, quando Deus falou que da semente da mulher ia vir um para pisar na cabeça da cobra, da serpente. E ele não sabia quem seria, né? Mas ele falou, não sei quem é, eu vou tentar destruir toda a descendência. Mas ele não tem poder para isso. Ele já sabe que está derrotado, mas mesmo assim, ele tenta, né, atrapalhar, tenta criar planos de derrota, planos de matar, roubar, destruir. É isso que o inimigo vem fazer, né, na vida daqueles que temem a Deus, daqueles que crêem, né? E até aqueles que de repente estavam até meio distraídos ali, estava meio, né, confuso, não tava sabendo se cria ou não. Eles, nesse decreto, todos se reuniram em jejum e oração. Essa é a palavra. Quando o inimigo se levantar, se levante. Mas não vai falar com a vizinha, não. Não vai falar com um amigo, não vai falar com... Fale com Deus. Muitas das vezes, quando o dia mal chega, a gente não se levanta em oração para buscar Deus. A gente se levanta para outras coisas. A gente procura outros meios. A gente procura outras falas. Mas aqui não. Aqui não. Ali, eles nem, aqui nesse livro, nem fala o nome de Deus. Mas Deus, ele age tremendamente, né? E eu não vou ler todo o capítulo, eu vou deixar para o próximo, para ver o que aconteceu depois desse jejum. O que aconteceu depois desse pranto? O que aconteceu depois dessa resposta? Como eles se levantaram. E eu vou aqui mostrar um pouquinho do contexto histórico ali, para a gente ter um pouquinho a mais, né? Ó, o livro, ó, vou ler o contexto histórico aqui sobre o livro de Esther, né?
Aqui, ó, vamos ver. O livro de Esther é uma das narrativas mais fascinantes da Bíblia. O ambiente do coração do Império da Pérsia, né? O livro funciona como um drama de sobrevivência política, palacial, reviravoltas impressionantes. Curiosamente, é um dos únicos livros da Bíblia que não menciona a palavra de Deus explicitamente, mostrando a sua ação de forma sutil nos bastidores da história. Então, vemos aqui, mais uma vez, que não fala o nome de Deus, mas ele está lá. Muitas das vezes você não está vendo, né? O negócio está ruim, mas ele está aí nessa peleja contigo, né? Ó, a maioria dos historiadores identifica o rei Assuero como Sheshizum, que governou a Pérsia entre 486 a.C. a 465 a.C. O cenário da cidade de Susa, uma das capitais imperiais localizada no atual Irã. Os judeus ali presentes eram descendentes daqueles que foram levados no exílio da Babilônia e que optaram por permanecer nos territórios do Império, em vez de retornar a Jerusalém, né? Então, vemos ali que nesse contexto ali, eles eram cativos, né? Da Babilônia. E não, né? Mas a Babilônia caiu, né? A Babilônia caiu e tinha promessa de 70 anos mesmo deles iam voltar, mas esses aqui não voltaram, né? E tudo tem seu propósito, né? Não voltaram, mas mesmo ali naquela cidade, Deus operava grandemente. Então vamos ver, né? No próximo vídeo, o que aconteceu, né? O que houve, né? Quando eles se levantaram em oração e jejum, como Deus respondeu esse povo, né? E vemos que ele está aí, né? Vivo até hoje, né? O povo de Deus, né? Os judeus. Mas eu quero que a gente venha aplicar isso em nossas vidas, porque muitas das vezes realmente acontecem situações que o inimigo ele vem nos afrontar, ele veio, ó, bater a porta, só que ele não bate, ele arromba. Você vê que dá um decreto. Um decreto é algo que não pode ser revogado. Por isso que vamos ver depois, mais lá na frente, o que aconteceu. Esse decreto não tinha como, tinha o selo, ó, o rei autorizou. E o que eles fizeram? Qual foi a atitude deles? Sabemos que eles jejuaram, proclamaram, e a rainha Esther também. Vou dar mais um spoiler mais na frente. A rainha Esther, ela proclamou também, ali aonde ela ficava, que ela, como ela era rainha, se tornou rainha, né? As empregadas, as pessoas que estavam ali próxima dela, ao palácio, todos a jejuarem com ela. 3 dias. 3 dias de jejum para chegar até o rei. Tem coisa que a gente, para chegar a Deus, a gente tem que, ó, se humilhar. A gente tem que se, ó, colocar no nosso lugar. Se humilhar no pó da cinza, para chegar até o rei. Até o rei. Diferentemente desse rei que ele tinha, mas Jesus nos chama, né? Para a gente chegar a ele através da cruz. Foi humilhação também. Na cruz ele foi o próprio. Ele teve a morte que era para ser nossa. Ele teve a pior morte. Ele se humilhou para ser exaltado no Pai. Ele se humilhou. Olha só, muitas das vezes a gente não quer se humilhar, não. A gente, ó, tá tudo legal, tá tudo bem, mas tá tudo mal. Não se humilha perante o Senhor. Se humilha, né? Porque ele tá vendo tudo. Se você humilhar ou não, ele está ali, né, filha? Mas ele quer que você, né, se declare, fale, Senhor, olha isso que está acontecendo. Senhor, tenha misericórdia de mim, né? Ainda que o inimigo faça decreto, fale coisas ao nosso respeito, tem até uma data, tem até, entendeu?
tem uma data de despejo, tem uma data de... Mas Deus, com a nossa, né? A gente se levantar em oração e buscar a Deus, Deus ele tem propósitos diferentes e o nome dele vai ser glorificado. Mesmo nessa confusão aí, nessa confusão de rosto, Deus, o nome dele vai ser glorificado. Mas a gente tem que estar de olhos abertos e perceber que o inimigo se levantou sim, mas o Senhor é contigo. Então, fica essa palavra, né? E no próximo vídeo a gente vai estar lendo um pouco mais sobre a soberania de Deus e o poder dele, né? Que se manifesta em nossas vidas e na vida de todos aqueles que creem em nome de Jesus. Tá bom? Fique com Deus. A paz.